Certa vez houve um homem comum, como um homem qualquer. Simplicidade, ser comum, um grande milagre. Seria um milagre? Por quê? Todo mundo é especial, né? As jornadas de vida de um indivíduo em qualquer sistema social entrega-se um diploma no futuro de sucesso, disso e daquilo. O milagre seria ser um homem comum, não querer nada disso. Só que se você forçar a barra, eu não quero nada disso, eu não quero, você está forçando a barra. Fala-se muito que meditação, sabedoria, é não querer mais nada. Se iluminar seria não desejar mais nada, né? E que isso seria bastante difícil. Sim, é difícil. No entanto, a gente vive num mundo que a gente tem fome, precisa comer. O clássico pagar as contas, o que dificulta bastante uma vida meditativa ou espiritual. Essa questão é muito cheia de coisas curiosas para a gente conversar. É uma velha história zen de um grande mestre chamado Bankei. Ele foi certa vez confrontado por um mestre de outra religião, de outra cidade, que estava por ali, ficou conhecendo, ouviu falar de Bankei, foi até ele e disse: Olha, eu posso escrever num bilhete de papel com o pensamento, mesmo que esse papel esteja sendo segurado por uma pessoa lá do outro lado do rio. E você, Bankei, o que você faz? Qual é o seu milagre? Bom, meu milagre é comer quando eu tenho fome, dormir quando eu tenho sono. Isso não parece ser um milagre, parece uma coisa muito comum. Pois bem, a vida é uma coisa muito comum e é um milagre, um mistério assombroso. E não é fácil comer quando se tem fome ou dormir quando se tem sono. Por quê? Por causa das contas, da rotina, da sociedade, do emprego, das instituições sociais, das normas e das próprias memórias individuais, memórias da infância. Tomar uma madeira a cada 3 horas. Então, a cada 3 horas, talvez você sinta uma fome bastante específica, uma fome mental, psicológica. Então, seria realmente um grande milagre a gente voltar a ter uma vida simples e comer quando se tem fome, dormir quando se tem sono. Seria realmente um grande milagre. Porque esse papo de fazer coisas, escrever num papel lá do outro lado do rio, ou mesmo andar sobre as águas até o outro lado do rio, ressuscitar dos mortos, esse tipo de milagre infantil não significa muita coisa, espiritualmente falando. Francamente, que diferença vai fazer isso? Se eu mesmo conseguir fazer essas mágicas, qual é o problema? O que isso vai mudar? Será que eu vou me encontrar a mim mesmo? A verdade, a paz interior, a iluminação, a eternidade, a imortalidade, né? Bom, aqui entra um conceito de mágica, né? De magia. Eu tenho alguns livros de magia aqui na estante. Eu estudei bastante até magia nos primórdios, lá pelos meus 14, 15 anos, até uns 20 por aí, antes de conhecer a cultura zen, aquilo que eu chamo hoje de cultura zen, a filosofia não dualista, a tradição oriental, meditação, etc., eu estudava magia. E magia é interessante, sim, mas ela não é religião. Magia é um poder mental, não é espiritual. Mas o mundo dos espíritos, os espíritos do fogo, da água, do ar, da terra, sim, esta magia seria a mesma magia do Ayurveda, da medicina antiga, usar a química das coisas de uma maneira bastante profunda, de um conhecimento bastante profundo, mas ainda assim é uma coisa que você lida com a mente e com o mundo. E os espíritos dos elementais seriam ainda parte deste mundo mais invisível, mais sutil. Ganham esse nome espírito porque são invisíveis. Mas o espiritual, no sentido cultura zen, no sentido religião, no sentido iluminação espiritual, é diferente. Então, para resumir,
tudo aquilo que é poder é magia. E a religião, a espiritualidade não tem nada a ver com este poder, com esta magia, com a mentalização. Embora isso tudo funcione, até o próprio mantra oriental é magia. Você consegue concentrar a energia da mente como se fosse uma lupa que concentra a luz do sol, deixa mais forte, deixa a mente mais forte, realiza coisas. Sim, é magia, é poder, mas não é religião. É uma parte da coisa, não é o todo. Religião busca o todo. Religião é uma espécie de conhecer o poder, saber como usá-lo, saber que ele existe e mesmo assim não usá-lo. Deixar que essa energia, ao invés de ser focada, fique à vontade dentro de nós, acontecendo, fluindo. Qual é a diferença fundamental? Por que que alguém iria abrir mão de todo um poder mental? Você não precisa abrir mão, mas por que você iria querer estudar outra coisa senão o poder mental para ficar bem, fazer o bem, até mesmo fazer o bem? Porque nesta jogada toda de poder mental, você ainda não conhece a si mesmo. Para conhecer a si mesmo, você precisa abaixar as armas, abaixar a mente. Esse é o lance. Você pode passar a vida toda fazendo magias e poderes. Se ficar só nisso, vai perder a si mesmo. E encontrar a si mesmo é um lance religioso no bom sentido, no verdadeiro sentido. É um lance espiritual, que não tem nada a ver com poderes. Mas agora, o que acontece? O que aconteceu nessa história, e ainda acontece nos dias de hoje, algumas pessoas religiosas usam de magia mental o tempo todo. E aí que está o problema. Confundem a mente das pessoas dizendo que magia é religião. Andar sobre as águas é religião. Ressuscitar dos mortos é religião. Tirar os demônios é religião. Até Sai Baba, na Índia, fazia aparecer joias e coisas. Dizia que era religião. Eram truques de mágica. Religião não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Religião tem mais a ver com você ser simples. Levar uma vida simples. Comer quando se tem fome. Dormir quando se tem sono. Ou seja, sair da mente. Já ouviu essa? Sair da mente. O que significa isso é justamente a mente, ela tem em si uma gana de fazer coisas, de fazer magias, de fazer poderes, de mudar as circunstâncias da vida, do mundo, das pessoas, de si mesmo. A mente em si concentrada, ela tem uma vontade, um desejo provindo do ego, da sua identidade psicológica. E a meditação, a religião, o caminho espiritual, a cultura zen, ela vai desmanchar este ego, este desejo, para que a sua identidade real mais profunda surja. Para que esta primeira identidade que tem essa vontade, esse desejo, desmanche, para que o ser real se manifeste. Então a religião, ela não tem nenhum objetivo, ela não quer nada, ela não concentra energia. A meditação não é uma forçação, tipo, preciso meditar, preciso parar, preciso isso, preciso aquilo, não. A princípio, o instrumento do mantra, uma ferramenta, ela pode sim ser usada no nível mental para focar, para abrir, para silenciar a primeira camada da mente, mas depois ela tem que ser abandonada e nem o mantra faz mais sentido. O tornar-se simples e o fazer da simplicidade a religião é o grande mistério, é o grande milagre. E é realmente um milagre que realmente transforma. E é difícil. Truques são relativamente fáceis. Até a própria magia, com bastante estudo, se torna relativamente fácil. Mas é muito difícil você ter as mãos no poder e não usá-lo. E entender que isso é interessante, é importante, é transformador. Este seria o não interferir, o agir sem agir, agir sem esperar resultados, esses conceitos da sabedoria não dualista oriental, né? Do taoísmo, se ouve muito falar sobre isso, agir sem agir, o reto agir,
Agir sem desejo, agir sem ego. Você não faria uso da magia. O que o pessoal que faz uso de magia quer é transformar alguma coisa por interesse, não é assim? Quero mais dinheiro. Existem muitas magias para isso. Se funcionam ou não, não é o caso, porque é um departamento X de estudo, não é o departamento religioso. Do que é feito este ego que deseja? Ele é feito de resistência. Resistência. Ele quer que as coisas sejam como ele quer, não como elas são. Então, tem-se o entendimento de que realmente faz sentido quando os mestres Zen dizem para não resistir, significa sair da mente. Porque a mente vai sempre resistir, querer mudar as coisas como elas são. Então você diz, não, deixa as coisas serem o que elas são. Dorme quando tem sono, só quando tem sono. Não imponha nenhum regramento sobre isso, deixe fluir. Claro que a nossa sociedade não foi feita para deixar fluir, toda ela é feita mentalizadamente, né? Mentalmente. Todas as sociedades, na verdade, elas têm um determinado padrão de comportamento no qual os indivíduos se envolvem. Então fica difícil quando a religião, a espiritualidade desta sociedade é infantil, naturalmente, vai ser uma sociedade mais padronizada mentalmente. E as magias de poder vão estar por todos os lados. Veja, estão todos resistindo. Os políticos resistem. Eles são guerreiros de resistência. O que é a resistência? Querer mudar as coisas. Lutar. Lutar muito. O trabalhador está resistindo, está lutando. O brasileiro está resistindo, não é assim? Percebe que é uma jogada totalmente mental? As pessoas até mesmo não querem mais se relacionar. É uma resistência. As pessoas querem ir na academia constantemente. É uma resistência. Percebe? Você está lutando contra você mesmo. Desafios interiores, você chama. É resistência. É poder, é magia, é mentalização. Funciona? Sim. Mas não é espiritualidade. Ou seja, ainda não significa absolutamente nada em termos de realização integral da sua vida. Milagre seria não resistir, estar presente, ser espontâneo, não fugir dos relacionamentos, dizer oi para as meninas, saber entender que está tudo bem, o jogo dos sexos sempre foi o mesmo, é bonito, é divertido, ele existe e existirá, porque ele é a vida, mas você não precisa resistir a isso, entenda? Você não precisa fazer um movimento tão dramático, reagir com tanta fúria ou tristeza, ou você também não precisa se entregar que nem um boêmio. Ainda existem, né? Como é que chamam os gado demais? Entenda, sai um pouco desta mente, sai um pouco dessa resistência, desse jogo. Esse jogo nunca vai ter fim. Aí que está o ponto importante da espiritualidade, da meditação, da cultura Zen, do autoconhecimento. Para mais informações sobre isso, links aqui na descrição. Tem cultura Zen artística, educativa, terapêutica, presencial e virtual. E também as canções do Leandro Zen, aqui na descrição. Eu sei que esses vídeos são longos, propositalmente longos. Eles não são diretos, objetivos, também não tem como sê-lo, porque não existe como ensinar sobre essas coisas com 5 passos. É diferente. É diferente. O ensino religioso, cara, ensino religioso. Me lembrei agora das aulas na escola ali, da Eucaristia, da Crisma. Ensino religioso. Cara, não faz o menor sentido. Aquilo nunca foi religião. Eu nunca senti religião naquilo ali. Existia mandamentos, né, regras e coisas, e até decorar coisas para depois falar, repetir. Isso não é religião, né? Eu sempre me senti bastante atraído, e na verdade todos nós, meninos, a gente gosta daquelas coisas de Cavaleiros do Zodíaco, coisas orientais nesse sentido, as gerações de hoje também, né? Tem outros heróis, outros desenhos, animações, outras animações. Mas tem ali um lance de
espiritualidade diferente, que você aprende sem aprender. Você aprende vivendo, experimentando. E a qualidade de vida existe somente quando você vive este milagre do não reagir. Porque se você estiver sempre reagindo a tudo, você vai deixar de correr atrás de relacionamentos e vai correr atrás de dinheiro, correr atrás de um corpo perfeito. Para quê? Você não percebe que é tudo o mesmo truque, tudo a mesma ansiedade? Você tem que perceber isso. Então, tirar férias. Eu sei que a sociedade ela tem um andamento e a gente está dentro dele. Eu mesmo trabalhei durante 20 e poucos anos em chão de fábrica. Mesmo assim, eu soube escolher um horário determinado. 6 por 1, meus amigos. Eu trabalhei muitos anos 6 por 1. Segui o fluxo da sociedade, mas aquele tempo que eu tinha livre era meu. Ainda é meu, está sendo meu. Então, o viver simples, ele não significa coisas tão incomuns, tão distantes. Eles significam simplesmente você consegue ter tempo livre, né? E eu entendo que é difícil ter esse tempo livre, mas existem férias. Férias existem no sistema. Use essas férias para não reagir, para não interferir na sua fome, no seu sono, em nada. E, na verdade, use todo o tempo livre, use todo o tempo, mesmo trabalhando, aquele chefe chato, aquele colega chato, não resista. Claro que é mais difícil em circunstâncias pesadas, vai treinando nas circunstâncias tranquilas, assiste um comercial, assiste um telejornal e não resista, não fique brabo, não fique desesperado. Entenda o truque mental todo da situação. E que quando isso tudo acabar, existe ainda o ser eterno, infinito, esperando por você prestar atenção nele. A mente vai querer sempre pular para frente, né, da vida. Resolver as coisas, mudar a realidade brasileira, do mundo, constituir o socialismo, o capitalismo, o bem geral da nação. Né? A mente vai estar sempre querendo resolver a coisa, pular antes. E ela vai pular. E quando você resolver dar férias, você vai perceber que ela vai pular. Mas pelo menos não pule para frente. Deixa ela pular no mesmo lugar. Deixa ela se debater, rebater. Observe-a se comportando que nem um macaco louco. É assim a imagem que se tem da mente no Oriente, de um macaquinho alucinado, inquieto. É bem isso. Observe esse comportamento interior. Dê férias para os seus pés. Dê férias para a sua mente. E você vai perceber que ela está fissurada, fascinada, viciada em estar sempre pulando, saltando, trabalhando, pensando, arquitetando. Esse é o mal, o único mal que tem que ser observado e tratado. E não precisa nem remédios, somente atenção, carinho, amor, religião, espiritualidade, meditação. Porque você não vai aquietar sua mente com exercícios de aquietar a mente. Eles são muito rasos, como o próprio mantra, ele é raso. Para isso se estabelecer dentro do seu ser, é preciso um passo a mais, abandonar todas as táticas de poder, mesmo conhecendo-as. Não ficou claro até aqui? Mas tudo bem, até o próximo vídeo.